Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer ao pastor Cleomárcio, que foi quem primeiramente fez a sondagem, perguntou sobre a disponibilidade de falar sobre esse assunto para vocês. Também ao nosso irmão Marcos Davi, que vem se comunicando, e a gente vem então acertando todos os detalhes. Então, louvado seja Deus pelas vidas de vocês, pela disposição em ouvir a respeito do assunto, em aprender a respeito do assunto. Agora, quanto à especialidade, eu só tenho duas especialidades, né? Uma ruim e uma boa. Pecar e ser perdoado, né? Então, eu sou mais empolgado com o tema do que conhecedor, tá? E ainda assim, a comparação com o Allen e seu conhecimento com o Francis Schaeffer ainda não reflete a realidade, não, porque eu me assentaria sobre os ombros de Allen para poder enxergar mais longe também, tá? Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. A gente não vai fazer uma exposição desse texto, obviamente. O meu tópico hoje vai ser mais histórico, mas eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 6, verso 16. Eu já tenho falado sobre esse assunto algumas vezes na igreja, e eu sei que, de maneira generalizada, há uma necessidade de nós conhecermos melhor a nossa história, e nós conhecermos a relação que nós temos com esse grupo do protestantismo inglês, que é conhecido como puritanismo, uma vez que na nossa própria denominação existe muito mau uso e existe muito desconhecimento da história. Então a gente precisa conhecer o caminho que eu vou seguir nessa tarde. Eu vou falar a respeito do nosso contexto atual. Eu vou falar por que nós temos tanta dificuldade em, às vezes, até ouvir o nome puritanos ou até ouvir o termo puritanismo. Então, muitas pessoas, ao ouvirem esse termo, já se fecham, já rechaçam, e há uma razão para isso, há um motivo para que isso aconteça. Então, eu vou falar sobre o presbiterianismo, a sua origem e a relação do presbiterianismo com o puritanismo, tá? Para ao final nós entendermos o porquê que é importante que nós resgatemos os valores e os tópicos que foram assim ensinados pelos puritanos ingleses. Então, Jeremias capítulo 6, verso 16. Eu quero convidar os irmãos para lermos juntos esse texto. Jeremias 6, verso 16. Diz assim, vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Irmãos, se vocês observarem, esse texto ele vai refletir exatamente aquilo que nós experimentamos na nossa denominação hoje em dia. Então o Senhor, ele chama a atenção do seu povo aqui para a importância de o seu povo aprender com a história, para a importância do seu povo aprender com o passado. Deus diz, olha, perguntem pelo passado, perguntem pelos caminhos antigos, busquem conhecer e andem por esses caminhos. Andem por esses caminhos antigos e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. E você vê no final do verso 16 a postura ou a resposta que o povo da aliança deu a essa palavra do Senhor. O final do verso 16 diz, mas eles dizem, não andaremos. É exatamente isso que nós vemos refletido hoje na nossa igreja. Então o Senhor, ele frequentemente nos concede a oportunidade de nós olharmos para a história, olharmos para o passado, aprendermos dos acertos daqueles que nos antecederam, aprendermos também dos seus erros, imitarmos as suas boas obras, imitarmos os seus bons exemplos, evitarmos os seus maus exemplos, mas nós queremos fechar os olhos e queremos ignorar a nossa própria história. E nesse respeito, meus irmãos, eu quero aqui fazer uso de algumas observações que foram feitas pelo doutor Heber Carlos de Campos Júnior, um conhecido pastor e estudioso da nossa igreja, numa palestra que ele apresentou na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, no ano passado, por ocasião do encontro da Fé Reformada, no mês de outubro. E nessa palestra, a essa palestra, ele deu o seguinte título: qual calvinismo tem sido redescoberto no Brasil?
Então a ideia da palestra é que de alguns anos para cá, um determinado calvinismo tem sido descoberto ou redescoberto no Brasil, principalmente na igreja presbiteriana. E nessa palestra ele vai fazer algumas afirmações que vão nos ajudar a entender as nossas dificuldades quando nós ouvimos algumas coisas que soam como que novas aos nossos ouvidos. Ele vai fazer uma comparação entre o que nós continuamos a aprender e o que nós descobrimos sobre a fé reformada e aquilo que foi conhecido no início, quando o presbiterianismo ou quando a fé reformada chegou aqui no Brasil no ano de 1859. Ele vai dizer o seguinte, eu peço que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Ele diz que o calvinismo não tem uma longa história aqui no Brasil. E aí você vai dizer, mas a nossa igreja é uma igreja que já tem mais de 150 anos. Esse ano nós vamos completar 159 anos. Nós já estamos caminhando para 160 anos. Então como que o calvinismo não tem uma longa história aqui no Brasil? E ele vai explicar. Ele vai dizer que quando o calvinismo ou quando o presbiterianismo chegou aqui no Brasil em meados do século XIX, os parâmetros presbiterianos eles estavam bem confusos. E a razão dessa confusão era uma determinada teologia que era adotada pelo nosso pioneiro, Ashbel Green Simonton. E é bem complicado fazer qualquer observação a respeito de Simonton, porque para muitas pessoas foi alguém que jamais errou, não obstante isso vá contra o que significa ser humano. Mas o fato, irmãos, é que a teologia adotada por Simonton era uma teologia mista. Não era uma teologia essencialmente calvinista, mas era uma teologia mista. Uma teologia adotada por ele e adotada por outros missionários. Para que vocês entendam, Simonton chega aqui no Brasil no ano de 1859. O século XIX, no geral, foi um século bastante complicado no que diz respeito à igreja protestante. O Dr. Martin Lloyd-Jones ele vai dizer o seguinte, se você quiser entender o que deu errado na história do protestantismo, ou se você quiser buscar a origem daquilo que há de errado na igreja evangélica, olhe para o século XIX. O século XIX vai ser a explicação para todas as mazelas que não apenas presbiterianos, mas os protestantes de maneira geral acabam por ter de enfrentar. Então, quando ele chega aqui em 1859, o contexto religioso dos Estados Unidos é o contexto religioso de um movimento chamado Segundo Grande Despertamento, ou Segundo Grande Reavivamento. Você vai encontrar essas duas designações. No primeiro grande despertamento, você vai encontrar algumas figuras sérias e algumas figuras bem conhecidas no que diz respeito à história do protestantismo, como, por exemplo, Jonathan Edwards. Todos nós já ouvimos falar de Jonathan Edwards, conhecemos a sua profundidade, a sua capacidade, a sua seriedade. Só que, quando você estuda o segundo grande despertamento, que tem lugar no século XIX, você vai se deparar com diversas figuras bem complicadas. A mais conhecida delas, Charles Finney, que é considerado por muitos pentecostais e carismáticos como um herói do evangelismo, por ter evangelizado ou ganhado para Cristo, como eles dizem, mais de 500 mil de pessoas. Mas Finney, por exemplo, é a ele que nós devemos a entrada ou o início da prática de apelos na igreja evangélica. E não se fala, por exemplo, que perto da sua morte, ou por ocasião da sua morte, ele deixa uma carta na qual ele vai lamentar o fato de que mais da metade dos seus convertidos haviam retornado a um estado pior do que o primeiro. E Simonton, de acordo com o Dr. Heber Jr., vai ser influenciado pelo segundo grande despertamento. Ele vai ser influenciado por essas concepções que são esposadas por esses evangelistas itinerantes. Algumas pessoas vão dizer que não, que isso não pode ser verdade, porque o professor que influenciou Simonton muitíssimo foi um teólogo presbiteriano bem conhecido, um homem chamado Charles Hodge. Mas essa informação ela não é verdadeira, porque o próprio Simonton vai falar sobre isso.
No seu diário, por exemplo, Simonton fala sobre a influência que Rod exerceu sobre ele, como sendo apenas a influência para que Simonton quisesse abraçar o trabalho missionário. Ele estava numa determinada manhã na capela do seminário de Princeton. O Dr. Charles Rod era o pregador daquela ocasião. E ele então pregou um sermão sobre a necessidade dos pagãos de ouvirem o evangelho. Sobre a necessidade de pagãos de outros países de ouvirem o evangelho. É aí que Simonton vai ter o desejo, é aí que vai surgir no coração dele o desejo de ir para outro país e anunciar o evangelho. É essa a influência de Rod sobre ele, e ele testemunha isso claramente. Qual é a consequência, então, dessa influência sofrida por Simonton e por outros missionários presbiterianos que chegaram aqui no Brasil? Igrejas plantadas aqui com ideias mistas. Ideias que nem sempre davam consistência a essas igrejas. E essa teologia mista, ela tem sido passada de geração em geração. Para vocês terem uma ideia, uma das áreas nas quais nós temos mais dificuldades hoje em nossa igreja é no culto. As pessoas dizem assim, aqui mesmo em São Luís, se nós visitarmos igrejas presbiterianas diferentes, nós vamos encontrar estilos de culto diferentes. Nós vamos encontrar várias igrejas presbiterianas completamente distintas umas das outras, que em nada se parecem. Umas mais fechadas, com um culto mais austero, outras não, que já acontece praticamente de tudo. Por que isso? Você vai encontrar o próprio Simonton celebrando cultos aqui no Brasil, fazendo uso não de um manual de culto presbiteriano, mas do conhecido livro de oração comum, que era o manual de culto ainda hoje, na verdade, é o manual de culto da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Então você começa a perceber que houve uma espécie de mistura, e essa mistura ela ficou impregnada. E novos pastores iam sendo formados com essas ideias, e assim por diante. Então isso vai ajudar a explicar a dificuldade quando a teologia reformada ela é ensinada pela primeira vez numa igreja presbiteriana. As pessoas começam a ouvir certas coisas pela primeira vez. E elas estranham isso. E elas comparam aquilo que elas estão ouvindo com aquilo que elas ouviram talvez durante décadas. E elas chegam então à conclusão de que aquilo que lhes está sendo ensinado agora não pode ser verdade, porque elas passaram a vida inteira ouvindo outras coisas, pastores passaram por ali falando outras coisas, e não aquilo que elas estão ouvindo agora. Para que vocês tenham uma ideia, meus irmãos, como se deu a formação de pastores na nossa igreja da sua plantação para cá. A literatura que hoje nós temos em abundância era rara no final do século XIX e início do século XX. Você vai se deparar com gerações de pastores, isso aqui não é nenhuma crítica aos pastores. Mas isso aqui na verdade é uma observação sobre a precariedade das condições. Você vai encontrar uma geração de pastores que, ao ser formada, usava materiais que, na verdade, iam até contra aquilo que nós confessamos. Só para vocês terem uma ideia. A IPB foi plantada em 1859. A principal obra reformada, as Institutas de Calvino, ela só foi publicada em português em 1985, mais de 100 anos depois. Um dos primeiros missionários, Franz Joseph Schneider, o terceiro a chegar aqui no Brasil, você tem Simonton, logo depois dele chega Blackford, cunhado de Simonton, e em terceiro lugar chega Schneider. Schneider, preocupado com a formação dos pastores, ele vai traduzir do inglês para o português a obra de teologia do filho de Charles Rod, Alexander Archibald Rod, para poder formar os pastores. Só que como naquela época as obras, a tradução em si e os livros eram muito caros, quando aquela primeira tiragem esgota, não se tem condição de fazer uma nova. Os pastores vão então usar outra obra. Teologia Sistemática de Augustus Hopkins Strong. Um batista que é criticado até por batistas.
É essa teologia sistemática que vai ser usada na formação de pastores presbiterianos. Depois, essa teologia sistemática ela é abandonada. Então, adota-se uma obra chamada antologia teológica. Uma obra que, na verdade, é uma compilação feita por um pastor presbiteriano, já falecido, que foi historiador da nossa igreja, Júlio Andrade Ferreira. E ele vai, então, reunir capítulos escritos por muitos teólogos, e ele vai, então, formar essa antologia teológica. Mas só para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar de Rubem Alves? Aquele educador. Aquele famoso filósofo, educador, que foi pastor presbiteriano, mas morreu desigrejado, arreligioso. O capítulo sobre milagres dessa antologia teológica é escrito por Rubem Alves. E era o material durante muito tempo usado na formação de pastores presbiterianos. Quando vocês observam a história da nossa igreja, vocês também vão se deparar com um pastor chamado Erasmo Braga, um conhecido educador no estado de São Paulo. Mas Erasmo Braga também vai se tornar conhecido pelos seus esforços em prol de um seminário unido. O Seminário Unido tinha esse nome porque ele reunia professores de denominações diferentes, presbiterianos, congregacionais, batistas, assembleianos e assim por diante. O resultado disso, então, é uma salada de convicções nas mentes e nos corações daqueles que eram formados ali. Era uma salada de convicções nas mentes dos seminaristas que eram formados nesse seminário. Então você vai ver que do século XIX até pelo menos meados do século XX, os parâmetros presbiterianos eles eram bem confusos. É por isso que você vai encontrar muitas igrejas locais que nunca nem ouviram falar de uma confissão de fé. Muitas que ainda hoje sequer esses documentos nossos são mencionados. E você vai se deparar com um fenômeno. Você vai ver pessoas de igrejas neopentecostais que começam a conhecer a teologia reformada, começam a ir ao YouTube e observar sermões do reverendo Augusto Nicodemos, sermões, pregações do Paulo Júnior, Paul Washer, John Piper, se encantam com a fé reformada, entendem que as suas igrejas estão pregando um falso evangelho, são convencidas da necessidade de saírem dessas igrejas e procurarem uma igreja reformada. Elas vão pesquisar denominações reformadas, elas ouvem então falar da Igreja Presbiteriana do Brasil como uma denominação reformada. Elas procuram uma IPB e ao chegarem o que é que elas vão encontrar? Um culto não muito diferente do culto de onde elas saíram. E aí você vai encontrar também presbiterianos antigos. Presbiterianos já que tem décadas de presbiterianos que vão estranhar quando a sua igreja começa a ser reformada. E já vão reagir contra. Você tem aí um grupo que vem de igrejas neopentecostais amando a teologia reformada e que quer a teologia reformada, e você tem um grupo de presbiterianos antigos que vai tentar rechaçar a teologia reformada que começa a ser ensinada ali no seu meio. Recentemente, irmãos, eu conversei com um pastor presbiteriano bem conhecido aqui de São Luís. Um dos veteranos. E ele me disse o seguinte: eu reconheço a necessidade que nós temos de crescermos no entendimento do que é ser presbiteriano confessional. O conhecido reverendo Antônio Campos, ele vai falar da alegria dele em ver como a formação do filho dele no Seminário Presbiteriano do Norte foi diferente da dele. Ele vai dizer: a minha formação, Alan, foi devocional. Houve uma época em que Boanerges Ribeiro, presidente do Supremo Conselho durante 3 mandatos, ele fechou a formação intelectual dos pastores por conta do liberalismo que estava entrando nos seminários. E a partir de então ele foi determinado que a formação se concentrasse em teologia pastoral apenas, em teologia devocional. E ele vai dizer: meu filho tem outra formação e eu me alegro pela formação dele. Isso não é demérito, ou seja, isso não é uma crítica a esses pastores, porque eles se doaram, eles se gastaram pelo Evangelho. Mas é uma explicação da dificuldade que muitas pessoas têm em nossas igrejas. É por isso que
Apenas de uns tempos para cá é que nós temos ouvido falar a respeito de um grupo chamado de puritanos. Porque durante muito tempo isso ficou escondido. Não intencionalmente, mas porque as circunstâncias foram essas. Não são poucos os membros de uma igreja presbiteriana que, quando ouvem ou leem o termo puritano, sentem um frio na espinha. Sentem como que um sentimento quase automático de repulsa. Então, qual é a nossa relação com esse movimento chamado de puritanismo? Eu quero falar então a vocês, meus irmãos, um pouco a respeito da história da igreja presbiteriana, como ela surgiu, para depois falar a respeito do puritanismo e a sua relação com a nossa denominação. Mas as origens da igreja presbiteriana, elas estão ligadas diretamente a dois escoceses. Um deles, você já conhece bem, você já ouviu falar bastante, que foi John Knox. Tá? Mas anterior a John Knox, na verdade, o homem que foi usado para a conversão de John Knox, e que é o verdadeiro patriarca do presbiterianismo, foi um homem chamado George Wishart. Ele se levantou contra os abusos do papado, ele foi influenciado por Zwinglio, e ele passou então a pregar o evangelho da graça. A providência divina foi quem levou John Knox a se aproximar de George Wishart. Na verdade, John Knox se tornou guarda-costas de Wishart. Aonde Wishart ia pregando o evangelho, John Knox o acompanhava para protegê-lo de católicos romanos que muitas vezes tentavam até matá-lo. O resultado foi que Knox foi profundamente influenciado pela pregação de George Wishart. George Wishart vai ser morto numa fogueira, assassinado por um cardeal católico. Algumas coisas vão acontecer e fazer com que John Knox tenha de fugir da Escócia, uma vez que a rainha católica se volta contra ele e começa a persegui-lo. Ele foge para a Inglaterra no ano de 1549. Na Inglaterra, ele vai desfrutar de grande liberdade para pregar o evangelho. O rei dessa época, o rei Eduardo VI, era protestante. Mas só para vocês terem uma ideia, Eduardo VI assume o trono da Inglaterra com 9 anos de idade. E morre 6 anos depois. Morre bem jovem. Quem assume o trono da Inglaterra após a morte de Eduardo VI foi uma mulher, sua irmã, sua meia-irmã, uma mulher chamada Maria, conhecida como Maria a Sanguinária. E que recebeu esse título pela maneira voraz como ela perseguiu os protestantes e como ela queimou centenas de protestantes. Há uma cidade na Inglaterra chamada Smithfield, que se tornou conhecida naquele período pelas suas fogueiras, pelas fogueiras que eram acesas ali para queimar protestantes. Há até uma história bem interessante, narrada por John Foxe no seu livro dos Mártires. Há um capítulo lá intitulado As Fogueiras de Smithfield. E ele narra a história de um homem que morava à beira da estrada que ligava Smithfield a Londres. E certo dia, pela manhã, ao sair de casa, ele se deparou com um grupo de pessoas que ia de Londres para Smithfield. E ele perguntou: quem são vocês? Ele disse: nós somos protestantes. Aonde vocês vão? Nós vamos a Smithfield. E aquele homem sabia que naquela manhã queimariam um pastor em Smithfield. E ele perguntou: o que vocês vão fazer lá? Aquelas pessoas disseram: nós vamos ver o nosso pastor ser queimado. Era o pastor daquelas pessoas. Aquele homem então se assusta. Por que essas pessoas querem ver o pastor delas ser queimado? E ele pergunta: por quê? Isso vai ser de que proveito para vocês? A resposta que elas deram foi: nós vamos aprender o caminho. E muitos deles foram queimados posteriormente. Então essa mulher se tornou famosa pelas cruéis perseguições aos protestantes ingleses. Quando ela começa a perseguir, John Knox, mais uma vez, ele tem de fugir e ele vai agora para Genebra. Ele sai da Inglaterra e ele foge para Genebra, onde os irmãos sabem quem vivia ali e quem era pastor daquela cidade: João Calvino. É em Genebra que Knox vai ser profundamente influenciado por Calvino. Essa influência foi tão grande que é dito que quando ele estava em seu leito de morte, Knox pediu à sua esposa que lesse para ele os sermões de Calvino em Efésios.
Só para que vocês tenham uma ideia da influência que Calvino exerceu sobre John Knox. É dito que, durante a sua vida, Knox descreveu a Genebra de Calvino como a escola mais perfeita de Cristo sobre a terra desde os dias dos apóstolos. Mas antes da sua morte, no ano de 1559, John Knox retorna em definitivo à Escócia e ele retoma a obra da pregação naquele país. O resultado dos esforços de John Knox, acompanhados da bênção de Deus, foi que no ano de 1560 é organizada ali a Igreja Reformada Escocesa e foi escrita a primeira confissão de fé daquele país, a Confissão de Fé Escocesa. No mesmo ano, essa Igreja Reformada ela passa a se chamar Igreja Presbiteriana da Escócia. É digno de nota, meus irmãos, que a rainha da Escócia, naquela ocasião, Maria Stuart, ela dizia que tinha mais medo das orações e das pregações de John Knox do que de muitos regimentos de soldados ingleses. Knox morre no ano de 1572. Depois da sua morte, o presbiterianismo escocês, ele sempre enfrentou lutas contra o catolicismo, até que em 1689 a Igreja Presbiteriana foi estabelecida como a religião oficial da Escócia. Da Escócia ela vem para a Inglaterra, da Inglaterra ela se espalha pela Irlanda, e das Ilhas Britânicas o presbiterianismo é levado para a Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos. Os primeiros presbiterianos chegaram à Nova Inglaterra em 1621. Mas o primeiro presbitério só foi organizado ali no início do século XVIII. E de lá, a Igreja Presbiteriana, então, ela se expande e chega ao Brasil no ano de 1859, através do ministério de Ashbel Green Simonton. Mas o puritanismo? Onde é que o puritanismo entra nessa história? Eu sempre gosto de destacar, meus irmãos, que Deus ele leva adiante os seus propósitos a despeito da maldade do coração humano. E muitas vezes o mal que o homem intenta, ele é até usado por Deus para dar prosseguimento aos seus propósitos na história. Um exemplo disso é a história de José. Outro exemplo, um exemplo ainda mais forte, é como aqueles que planejaram a morte de Cristo não sabiam que estavam executando aquilo que Deus determinou na eternidade e que seria o meio de salvação dos seus eleitos. Da mesma forma, a história da reforma na Inglaterra é um exemplo de como Deus usa o logro humano, de como ele usa a maldade do coração humano para fins benéficos. Quando você lê sobre a reforma, e você lê, por exemplo, sobre Martinho Lutero, você sabe o que incomodava Lutero? Você sabe que Lutero agiu motivado por um profundo senso de que as pessoas estavam sendo enganadas, a elas estava sendo pregado um falso evangelho, e elas precisavam conhecer a verdade de que o homem é justificado a partir do momento em que ele deposita a sua inteira confiança em Cristo Jesus. Ele não precisa de indulgências, ele não precisa de penitências, ele precisa descansar em Cristo, render-se a Cristo para que seus pecados sejam perdoados e ele seja então declarado justo. Quando Lutero inicia a reforma na Alemanha, ele faz isso motivado por um profundo senso, uma profunda convicção teológica. A mesma coisa se dá com Zwinglio, a mesma coisa se dá com Calvino. Mas no que diz respeito à reforma na Inglaterra, não foi uma convicção teológica que deu início à reforma ali. Foi o desejo de um rei de pecar. Um rei chamado um rei chamado Henrique VIII. O pai dele, Henrique VII, havia feito uma aliança com a Espanha. Na época, a nação mais poderosa. E a aliança envolvia o casamento do seu filho mais velho, Arthur, com a princesa espanhola, Catarina de Aragão. O casamento foi feito, mas alguns meses depois, Arthur falece. O rei Henrique VII não desejava que a aliança fosse desfeita. Então ele planeja que o seu filho mais novo, Henrique, case-se com a viúva do seu irmão.
O problema é que esse tipo de casamento era proibido pela lei canônica da época. Então o rei Henrique VII faz um pedido ao Papa da época, ele faz uma solicitação para que o Papa conceda uma permissão para esse casamento. E o Papa Júlio II atende. Ele permite que esse casamento seja celebrado. Henrique VIII então se casa com Catarina de Aragão, só que eles não conseguem gerar um descendente, um filho homem que assuma o trono posteriormente. Catarina tem uma sucessão de abortos. O único filho na verdade, a única filha do casamento era Maria, que posteriormente se torna Maria Sanguinária. E o fato de Catarina perder vários filhos, dela ter vários abortos, começa a ser entendido por Henrique VIII como castigo de Deus. Deus está me castigando porque eu tomei a esposa do meu irmão e a recebi como minha esposa. Esse casamento não é agradável aos olhos de Deus. O que é que eu vou fazer então? Eu vou então repudiá-la, eu vou então solicitar que o casamento seja anulado, para que eu possa me casar novamente agora com outra mulher, e quem sabe aí eu vou ter um descendente homem. Só que o Papa da época não permite. Era outro Papa agora, um homem chamado Clemente VII. Você pode ouvir isso e pensar, esse Papa Clemente VII ele era coerente, né? Ele não permite que o casamento seja desfeito com esse argumento. O problema é que Clemente VII não permitiu que o casamento fosse anulado por convicção teológica. Era medo de Lutero. Lembram da frase de Lutero na Dieta de Worms em 1521? A minha consciência está cativa, é cativa da palavra de Deus? Nessa mesma fala, Lutero vai dizer o seguinte: eu não posso confiar nos papas e nos concílios, porque frequentemente eles se contradizem. Se Clemente VII permitisse que o casamento fosse anulado, ele estaria dizendo o quê? Que Clemente II errou. Isso atacaria o dogma da infalibilidade papal. Papas não erram. Ele não queria dar munição a Lutero, ele não queria dar munição aos seguidores de Lutero. Mas para que vocês entendam, meus irmãos, teologicamente, Henrique VIII era católico romano convicto. Tanto é assim, que depois que ele se separa da Igreja Católica e ele cria então a Igreja da Inglaterra, a doutrina e o culto da Igreja Anglicana, essencialmente, eram a doutrina e o culto católico. Ele manteve os 7 sacramentos, ele manteve o celibato clerical. Então, teologicamente, a Igreja da Inglaterra, ela surge tão católica quanto a Igreja Católica Romana. Então ele não era um homem de convicções protestantes, ele era um oportunista. Quando ele falece, então o filho agora de Henrique VIII com a sua terceira esposa, só para você entender, Henrique VIII teve 6 esposas e matou 4. Tá? Apenas a primeira e a sexta sobreviveram a ele. As 4 do meio, ele matou todas. Quando ele anula o seu casamento com Catarina, ele casa com uma mulher chamada Ana Bolena. Só que Ana Bolena também não dá a ele um herdeiro homem. Para se ver livre dela, e ele já tinha usado a desculpa de que o casamento não era agradável, ele vai fazer outra coisa agora. Ele vai acusá-la de adultério. E a pena para adultério naquela época era a decapitação. Ela é decapitada, ele agora é declarado viúvo, e ele vai casar com uma terceira, Jane Seymour, que ele também mata depois. É Jane Seymour que vai dar a ele um filho homem, Eduardo VI. Mas que, como eu já mencionei, governa por apenas 6 anos e é bem jovem. Quando Eduardo VI falece, Maria assume, mas logo após a morte de Maria, a Inglaterra vai ser governada por Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Elizabeth era protestante por convicção. Mas, de acordo com alguns historiadores, o protestantismo dela era um protestantismo, digamos, um protestantismo via média. Era um meio termo entre a Igreja de Roma e a Igreja de Genebra. Não era nem católica e nem reformada.
Tanto é que protestantes que fugiram para Genebra e aprenderam aos pés de Calvino e depois retornam para a Inglaterra, ao verem o estado da igreja da Inglaterra no reinado de Elizabeth I, vão dizer o seguinte: a igreja parou entre Roma e Genebra. A nossa igreja não é nem católica e nem é reformada. É uma espécie de um meio termo estranho, um negócio híbrido, é uma mistura das duas coisas. Esses protestantes, eles vão então começar a falar sobre a necessidade de terminar a reforma na Inglaterra, de concluir a reforma na Inglaterra. Eles vão dizer coisas como, por exemplo, a nossa igreja não tem um culto puro. O nosso culto ainda é impuro. A liturgia da nossa igreja ainda conserva algumas práticas católicas, como o sinal da cruz no ato do batismo, como o fato de apenas a hóstia ser oferecida aos membros da igreja. Os membros continuavam sem participar do segundo elemento, continuavam participando apenas do primeiro elemento. Algumas superstições eram conservadas, como o ato de ter de se ajoelhar na hora de receber a hóstia. Então eles diziam, esse culto ele não é puro, nós precisamos de um culto puro. Comecem aí a fazer o link. Eles vão dizer, a vida dos pastores, a vida dos ministros não é uma vida pura. Muitos ministros anglicanos levam vidas imorais. São beberrões, são conhecidos por viverem embriagados. Você pode encontrá-los embriagados nas ruas. Muitos ministros anglicanos são conhecidos por adultério, por terem mais de uma família. E a imoralidade, a impureza na vida dos ministros anglicanos era refletida na vida dos fiéis. Então eles diziam, nós precisamos de vida mais pura. Eles diziam, em terceiro lugar, a doutrina da nossa igreja não é uma doutrina pura. Nós precisamos de uma doutrina mais pura, uma vez que a transubstanciação, ela continua na nossa igreja. A transubstanciação, meus irmãos, é a doutrina católica de que no momento em que o padre eleva a hóstia e diz aquelas palavras de instituição, aquela hóstia literalmente se transforma na carne de Cristo, e o vinho que está naquele cálice que fica sobre a mesa, literalmente se transforma no sangue de Cristo. Então eles diziam, doutrinariamente a nossa igreja é impura. Nós precisamos de uma doutrina mais pura. Nós precisamos de um governo mais puro. Porque o episcopalismo, o governo dos bispos, favorece a tirania, favorece reis, favorece atitudes totalitárias. Então observe, culto mais puro, vida mais pura, doutrina mais pura e governo mais puro. Eram essas as reivindicações daqueles puritanos. É aí que os inimigos deles vão então olhar para eles e vão chamá-los de quê? Puritanos. O termo puritanos, como o Sandrei mencionou aqui no início, ele vai surgir da mesma forma como o termo calvinista surgiu. Não foram os seguidores da teologia de Calvino que chamaram a si mesmos de calvinistas. Foram luteranos que nos deram esse apelido por conta de alguns debates e algumas discussões que eram travadas entre os dois grupos no século XVI. Então, pejorativamente, eles chamaram os seguidores das ideias de Calvino e de Zwinglio de calvinistas. A mesma coisa vai ser feita na Inglaterra. Puritano vai ser usado então como um rótulo. Michael Reeves, naquele livro A Chama Inextinguível, ele vai dizer que puritano hoje é mais usado como arma, não como descrição. Então é como um título que ofende, é algo usado para ofender, para falar mal. Então por isso eles foram chamados de puritanos. Abram as Bíblias de vocês, irmãos, e vejam aí o que está escrito. Eu vejo nisso tudo um exemplo do que o apóstolo Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vamos ler todos juntos? 2 Timóteo 3, 12. Leiamos, diz assim: Ora,
Todos quantos querem viver. Então eu vejo nessa atitude um exemplo disso aqui que Paulo afirma a Timóteo. Todos os que querem viver de maneira piedosa serão perseguidos. Preste atenção no que ocorre hoje na nossa igreja. Qualquer tentativa de zelo já é rotulado de maneira pejorativa. Qualquer defesa que você faça, ou afirmação que você faça por maior zelo, por um culto mais simples, por um culto sem muito frufru, como a gente costuma dizer, já é tratado de maneira pejorativa. Recentemente eu tive de tratar da relação entre uma mãe e filha, a mãe preocupada que a sua filha estava se tornando fanática. E eu, mas por que você diz que a sua filha se tornou fanática? E ela disse o seguinte: pastor, a gente faz o culto familiar, a gente ora na mesa, quando ela entra no quarto ela vai orar de novo. Aí eu... Por isso ela é fanática? E outras coisas. Aí o que outras coisas? Ela não quer mais estudar os assuntos, ela não quer mais fazer trabalho da escola, ela não quer mais fazer os trabalhos dela, não quer mais estudar os assuntos da escola no domingo. Aí eu, certo, isso é fanatismo para a senhora? É. Aí eu falei, não veja sua filha dessa maneira. Ela é uma moça piedosa. Ela é uma moça zelosa. Anos atrás, a mesma coisa aconteceu em outro lugar, quando eu ensinava aos jovens a necessidade de pureza nos relacionamentos, e uma mãe me procurou também dizendo que a filha dela tinha se tornado fanática. Aí eu, por quê? Pastor, ela não quer mais beijar na boca. Aí eu, quantos namorados sua filha já teve? Ela, 6. Aí eu disse, então sua filha já foi experimentada por 6 rapazes. Ela, pastor, isso é muito duro. Eu digo, mas é... E a sua filha quer então se manter pura? A senhora está achando isso ruim? A senhora acha que isso é fanatismo? O que eu quero que vocês percebam, irmãos, é que qualquer tentativa hoje, individual ou coletiva, de ser mais zeloso para com as Escrituras, já vai ser mal visto. Era a mesma coisa naquele período. Em 1641, um político inglês chamado Henry Parker, ele vai então dar uma lista. Quem eram as pessoas que atacavam os protestantes ingleses chamando-os de puritanos? A lista que ele dá é a seguinte: papistas, bispos, aduladores da corte, poetas do palco, mímicos bufões, toda a vergonhosa raiz de beberrões, indecentes, adúlteros, ladrões e muitos outros são os que têm prazer em ridicularizar pessoas chamando-as de puritanas. Então veja a estirpe. Isso não é algo que ficou no passado. Fale em confissão de fé. E você rapidamente vai ser alcunhado de diversas coisas, como de neopuritano. Depois que Elizabeth deixou o trono, subiu ao trono da Inglaterra um homem chamado como Tiago VI. Tiago VI, ele era rei já na Escócia. E Tiago VI da Escócia se torna o Tiago I da Inglaterra. Com a ascensão de Tiago ao trono inglês, os puritanos ficaram animados. Por quê? Porque Tiago, além de um homem de grande intelectualidade, foi criado como calvinista. Então, finalmente, eles teriam um rei que reformaria a igreja da Inglaterra. Um rei que, além de qualificações intelectuais, ele era um calvinista convicto. Mas eles se decepcionaram. Porque Tiago VI era pragmático. Ele entendia o seguinte: eu preciso do apoio do bispo da Cantuária para poder me manter no trono. Sem bispo, sem rei. Se eu favorecer o presbiterianismo na Inglaterra, pouco tempo depois a monarquia acaba. E aí Tiago VI vai então dizer uma frase que se tornou bem conhecida na história da igreja presbiteriana. Ele vai dizer o seguinte: presbiterianismo e monarquia combinam tanto quanto Deus e o diabo. Eu fico vendo um monte de presbiteriano aí agora apoiando o movimento pró-monarquia no Brasil.
Um rei, ele vai então entender que presbiterianismo não dá certo com a monarquia, que ele precisa do apoio do bispo, então ele mantém a igreja da Inglaterra. E ele também vai perseguir os puritanos. Ele vai promulgar um livro, ele vai escrever um livro intitulado Livro dos Esportes. Era um livro com uma relação de esportes que poderiam ser praticados no dia do Senhor. E ele vai então querer obrigar os pastores presbiterianos, os pastores puritanos, a no púlpito lerem o livro para as suas igrejas. E os pastores então vão recusar fazer isso, pela convicção que eles tinham acerca do dia do Senhor. Eles vão ser expulsos das suas igrejas. Muitos deles vão ser presos. Muitos deles vão perder o seu púlpito. Muitos deles vão morrer na prisão. E hoje nós temos aí uma quantidade infinda de pastores que no dia do Senhor aparece, por exemplo, vibrando no Facebook com o Mengão, com o Coringão ou com... não importa qual seja o time do seu coração. Os seus antepassados, muitos deles pagaram com a vida pela sua fidelidade ao Senhor. O ápice do puritanismo, meus irmãos, se dá já no reinado do filho de Tiago I, Carlos I. E eu chamo esse período de ápice do puritanismo porque é nesse período de 1643 a 1649 que vai acontecer a famosa Assembleia de Westminster. Vocês conhecem o resultado final dessa Assembleia. A nossa confissão de fé de Westminster, o nosso catecismo maior de Westminster, o nosso breve catecismo de Westminster. Então por aí você já pode entender a relação entre a nossa igreja e o puritanismo inglês. A nossa igreja, desde o seu nascedouro, ela é uma igreja puritana. Nossos documentos oficiais são documentos escritos pelos puritanos. Aqueles que fugiram da Inglaterra para a Nova Inglaterra e ali fundaram aquela nação e fundaram denominações ali como a Igreja Congregacional e a Igreja Presbiteriana eram puritanos. Aqueles que chegaram aqui no Brasil, embora com parâmetros um tanto confusos, eram puritanos. E não adianta brigar com a história. Isso pode ser perfeitamente verificável. Hoje, eu estudando isso aqui, eu pensei em algo. Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito sobre esquerdismo, marxismo, comunismo. E você tem hoje em dia uma pleiade de publicações conservadoras mostrando os males do marxismo. Se você observar, há algumas décadas nós não tínhamos essas publicações disponibilizadas em português. E você tem aí uma geração inteira, de pelo menos da década de 60 para cá, que foi criada como marxista sem saber. Inclusive esse era um dos ideais de Antônio Gramsci, levar as pessoas a se tornarem marxistas sem que elas percebessem. O que isso tem a ver? Você tem aí uma geração, ou gerações, uma geração que não conhecia o que era conservadorismo, que agora pode conhecer por conta do que você tem publicado. Da mesma forma, nós podemos hoje saber a relação histórica do puritanismo com a igreja presbiteriana. Nós podemos entender o que a igreja presbiteriana é desde o seu nascedouro, porque, meus irmãos, nós temos muito material disponível aí. É por isso que às vezes nós vamos estranhar por que essa geração mais nova agora fala tanto sobre esses assuntos. Antigamente não existia disponibilidade desse material. E é natural que seja assim. Num texto que eu escrevi ontem, eu comparei, por exemplo, com a medicina. À medida que as pesquisas acadêmicas avançam e novas publicações são lançadas, os médicos vão se atualizando e vão adotando outras abordagens. No nosso caso, é um pouco diferente, porque não é uma inovação, é simplesmente um resgate do que já existia no início, mas que se torna conhecido agora pela maneira como a historiografia vai avançando e pela bênção que é termos livros publicados agora em nossa língua.
Eu quero concluir, meus irmãos, novamente chamando a atenção de vocês para o século XIX. Eu já mencionei que no século XIX, o presbiterianismo americano ele sofreu uma influência que não foi boa. E essa influência ela foi, na verdade, de dois movimentos. O primeiro eu já mencionei, que foi o segundo grande despertamento, mas o presbiterianismo americano também sofreu a influência de um movimento chamado de anglo-católico. Essa influência pode ser vista em muitas igrejas presbiterianas que vão utilizar na sua liturgia muitos elementos presentes tanto no catolicismo quanto no anglicanismo. Se você andar em algumas igrejas aí no sudeste, no centro-oeste, não estranhe se você entrar e você de repente encontrar velas. Já viram igrejas católicas onde há um reservatório com água benta? Para os fiéis entrarem, né, pegarem um pouco daquela água, aspergirem sobre si mesmos, né, se benzerem. Eu visitei uma igreja há alguns anos. Na porta de entrada, ao lado, há um vasilhame, não com água benta, mas com óleo, para você colocar lá o seu dedinho, passar na testa, tá? Para você se betumar. Presbiteriana. Se você visitar algumas igrejas, por exemplo, do interior de São Paulo, você vai ver os pastores despedindo a igreja no momento da bênção apostólica. Pastor Cleomar, impetra a bênção aqui, não impetra? Ele faz sinal da cruz na hora da bênção. Ele esperou vocês responderem, mas não responderam não, eu clamasse. Está todo mundo de olho fechado também. Mas se vocês visitarem algumas igrejas do interior de São Paulo, não vai ser incomum vocês encontrarem o ministro, o pastor presbiteriano, na hora da bênção, despedindo a igreja, fazendo o sinal da cruz. Influência do movimento anglo-católico. Sobre o segundo grande despertamento, meus irmãos, para que vocês tenham uma ideia da influência desse movimento sobre Simonton, abram as Bíblias de vocês aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. Mateus, capítulo 3, verso 11. Leia comigo esse texto. Diz assim, Mateus 3, verso 11. Está escrito: Eu, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Preste atenção no que eu vou dizer agora. O presbiterianismo sempre interpretou esse versículo fazendo uma distinção entre batismo com o Espírito e batismo com fogo. A nossa hermenêutica nesse texto aqui é de que o batismo com fogo é juízo. É juízo que Cristo traz contra aqueles que permanecem na maldade, no pecado, na impenitência. Esse entendimento ele vai ser confirmado pelo verso 12. Olha o verso 12 aí, onde o profeta João Batista continua dizendo: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. O trigo representa aqueles que são batizados com o Espírito, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, historicamente, o presbiterianismo sempre interpretou o batismo com fogo como juízo. É castigo divino sobre os ímpios. Mas muitos que foram influenciados pelo carismatismo dos líderes do segundo grande despertamento passaram a entender isso aqui diferente. O próprio Simonton. Essa acusação é muito séria. Basta você observar o que ele diz no diário dele. Na última página do diário. Se você tiver o diário de Simonton em casa, você pode verificar a última página. Ele conclui as suas anotações dizendo o seguinte: quantas vezes as minhas devoções são formais e apressadas, ou perturbadas por pensamentos de planos para o dia,
e pecados muitas vezes confessados e lamentados têm mantido o seu poder sobre mim. Quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias? Quem me dera um coração totalmente de Cristo? Entenda o que eu vou dizer agora. Simonton era um homem piedoso. Era um homem crente. Era um homem que fez o que talvez eu não tivesse condições de fazer. Que se deixou gastar como talvez eu não me deixe gastar pelo Evangelho. Isso precisa ser dito a respeito dele. No entanto, ele possuía parâmetros teológicos bem complicados. Porque essas palavras aqui, meus irmãos, conquanto cheias de sinceridade e de piedade, vão evidenciar uma influência teológica que não é reformada, não é presbiteriana, porque ele fala aqui de batismo de fogo como se tratasse de uma segunda experiência, que é o mesmo que é crido por pentecostais e carismáticos. Batismo de fogo na teologia carismática é uma espécie de revestimento de poder, é uma segunda experiência que o crente tem. Quando no contexto da fala de João Batista é juízo. Outra influência direta do segundo grande despertamento foi a prática de apelos ao final da pregação. Quando eu cheguei na igreja do Cruzeiro do Anil em 2014, eu fiz uma pequena série de exposições na parábola do filho pródigo. Eu fiz 4 exposições na parábola do filho pródigo. Na última exposição, no final do culto, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, só faltou o apelo. Se o senhor tivesse feito o apelo, aí eu completei, aí eu teria pregado o evangelho direitinho, né? Ela disse, era. Aí eu disse, tá bom, próximo domingo então eu vou fazer classe única e vou dizer por que eu não faço apelo. Não sei se alguém aqui já estranhou por que Cleomácio não faz apelo. Levante sua mão, sai do seu lugar, aceita Jesus. Dê uma chance para Jesus. Ele está aí batendo na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para Jesus Cristo. E aí eu disse, eu vou explicar por que eu não faço apelo. A prática de apelos foi uma influência direta do segundo grande despertamento. Charles Finney, que eu já mencionei, ele foi o inventor dessa prática. É dele que vem a prática de fazer apelos. Então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos a devida noção de como determinadas coisas passaram a estar incrustadas em nossa igreja presbiteriana do Brasil. E é preciso também que compreendamos que se fosse possível, olha só, se acontecesse hoje, se fosse possível de nós recebermos visitantes. Nós sempre recebemos visitantes em nossa igreja. Se de repente entrassem, digamos, em muitas igrejas nossas, para visitar John Knox, George Gillespie, um presbiteriano escocês, que escreveu a maior obra sobre culto presbiteriano, Samuel Rutherford, Alexander Henderson, Francis McKemey, que foi o primeiro presbiteriano a plantar igrejas nos Estados Unidos. Se esses homens visitassem nossas igrejas hoje, dificilmente eles as reconheceriam como igrejas presbiterianas. Muitos de nós adentraram a uma denominação que possui práticas peculiares. E por já encontrarmos essas coisas, nós imaginamos que sempre foi assim. Nós crescemos com determinadas práticas em nossas igrejas e nós achamos que isso é ser presbiteriano raiz. E a verdade é outra. Mais um exemplo. Os irmãos acompanharam a polêmica em torno da pombinha da nossa Sarça, não acompanharam? Os irmãos sabem quando foi que o Supremo Concílio decidiu retirá-la, não sabem? 2014. Em 2014, o Supremo Concílio, na sua 38ª reunião ordinária, resolveu retirar a pomba. Não, perdoe-me. Em 2010. Em 2014, a APECOM deveria ter apresentado a nova sarça. Então foi uma decisão tomada em 2010. Em 2014, uma irmã perguntou para mim assim, disse assim, pastor, mas eu não sei por que essa confusão. Aí eu disse, é porque isso fere a nossa confessionalidade.
Se você der uma olhada no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 109, o nosso Catecismo Maior, expondo o segundo mandamento, diz que é pecado fazer qualquer imagem de qualquer pessoa da Trindade. E ela disse, mas por que só foram implicar com isso agora? A nossa igreja já tem mais de 150 anos. Por que só agora foram tirar a pomba da sassa? Eu perguntei o seguinte. Eu disse, irmã, quando foi que você entrou na igreja? Ela disse, 97. Ela disse, é por isso. Quando você entrou na igreja, a pomba já estava lá na sassa. Então era natural você imaginar que a pomba estava ali na sassa desde muito tempo, talvez desde o início. Quando ela entrou, 1 ano antes de você entrar na igreja. A pombinha entrou na sassa em 1996. Se vocês derem uma olhada, talvez até em documentos antigos aqui no arquivo da igreja, vocês vão encontrar, na década de 90, uma outra sassa, que eu considero bem mais bonita, bem mais assim medieval, um negócio bem mais. Com uma frase em latim, nectamen consumebato, e não se consumia. Mas em 96, o então presidente do Supremo Concílio, para agradar a ala pentecostal que era crescente na igreja, ele redefine a identidade visual da igreja, ele apresenta uma nova sassa com uma pomba descendo em símbolo, simbolizando o Pentecostes. E aí as pessoas pensam que isso sempre existiu. Quando a verdade é outra. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, agora, na reunião desse ano, na reunião que vai acontecer em julho, eu e o reverendo Cleomácio estaremos lá. Uma comissão vai apresentar um relatório a respeito de algo conhecido como... Deixa eu perguntar antes. Quem aqui vem de igrejas que seguiam ou que seguem o modelo G12? Vocês conhecem o MDA? Vocês sabem o que é o MDA? Para colocar a coisa nos termos devidos, vocês sabem que desgraça é o MDA. A comissão vai apresentar agora um relatório, um parecer sobre o MDA. Por quê? Porque em 2014, um grupo entrou com um documento pedindo que a igreja avaliasse o MDA, porque existem igrejas presbiterianas querendo usar o modelo de discipulado apostólico. Uma prática gedosista, cheia de teologia ruim. Se isso for aprovado, pessoas que entrarem na igreja, talvez daqui a 10 anos, 5 anos, vão pensar que o MDA sempre foi usado pela igreja. Se não forem estudar história, se não forem olhar como as coisas aconteceram, vão imaginar que sempre foi assim. Irmãos, em nossa origem, em nosso nascedouro, nós somos uma igreja reformada. Em nossa história, em nossa teologia, em nossos documentos confessionais, nós somos uma igreja puritana. Vocês amam, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do pastor Martin Lloyd Jones e vocês amam os escritos dele. Na obra, os puritanos, suas origens e seus sucessores, Lloyd Jones vai fazer a seguinte declaração, que é uma declaração forte, mas ela é completamente verdadeira. Ele diz o seguinte: o puritanismo é, noutras palavras, uma mentalidade, um espírito. O puritanismo verdadeiro, eu sustento, acha-se última e finalmente no presbiterianismo. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer agora? Imitar os costumes deles? Adotar uma postura sisuda, intolerante e sair batendo em todo mundo que não pensa como nós? Eu conversei com uma adolescente aqui de São Luís, achei engraçado uma colocação que ela fez. Eu consegui me aproximar dela, consegui fazer amizade com ela. Ela disse assim: pastor, o senhor é bem diferente do que eu ouvia falar. Eu, o que era que você ouvia falar? Não, eu ouvia dizer que o senhor só andava de preto. De chapéu preto. Eu, às vezes, uso um chapéu preto, né? Se eu só andava de preto, chapéu preto, zangado 24 horas por dia, porque o senhor é puritano. Eu digo, que era. E ela disse, mas o senhor é gaiato. Então o que a gente deve fazer? Adotar os costumes deles? Eles tiveram erros? Tiveram. Muitos de vocês já ouviram falar do famigerado episódio das bruxas de Salem, no estado de Massachusetts. Aquilo ali, há muita
a fantasia, mas aquilo de fato aconteceu. Eles tiveram seus excessos. A gente vai exigir então que as mulheres agora usem véu na igreja? Não. Mas o que é que nós devemos fazer no final das contas? Entender que a nossa luta hoje é a mesma luta deles no passado. A nossa luta hoje é por maior fidelidade a Deus. A nossa luta hoje é por maior coerência com a Escritura. A nossa luta hoje é por uma igreja pura. Por uma igreja cada vez mais pura, cada vez mais liberta de doutrinas de homens. Uma igreja liberta de práticas pragmáticas. Uma igreja cuja evangelização se concentre no anúncio de Cristo e este crucificado, e não tanto em preenchimento de relatórios para serem apresentados às juntas de missões. Uma igreja livre de práticas neopentecostais, livre de práticas pentecostais, livre de práticas católicas romanas. O pastor Augusto Nicodemos, há muitos anos, escreveu um artigo intitulado A Alma Católica dos Evangélicos do Brasil. E isso existe, dentro da nossa igreja, inclusive. Daniel chega no pastor Cleomácio e diz assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Qual é o problema, Daniel? Eu preciso arrumar um emprego. Tudo bem, eu vou orar, mas você está orando também? Eu estou orando, mas o senhor sabe, né? A oração de pastor é mais forte. Isso é catolicismo romano. É a ideia de que o bispo tem mais carismas, ele tem os carismas, ele tem o poder, então ele está assim com Deus, né? Então, a nossa luta é por uma igreja cada vez mais pura, meus irmãos. O pastor Augusto Nicodemos, na recomendação daquele livro da PES, Paixão pela Pureza, ele vai dizer o seguinte: os puritanos foram uma das gerações mais poderosas de heróis da fé. O pastor Hernandes Dias Lopes, num artigo publicado no site dele, um artigo intitulado A Assembleia de Westminster e as Principais ênfases Puritanas, ele diz logo no início do artigo: os puritanos viveram com grande intensidade o evangelho. Eles produziram a maior biblioteca teológica da história da igreja. Eram verdadeiros gigantes, tanto na teologia como na vida, tanto no conhecimento como na piedade. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livro intitulado Pregação Expositiva, a sua importância para o crescimento da igreja. E ele vai dizer o seguinte nesse livro: os puritanos viveram numa era turbulenta e fortaleceram-se debaixo de terríveis opressões, perseguições e martírio. Eles criam na soberania de Deus, na supremacia das Escrituras e na primazia da pregação. O seu estilo de vida era superlativo. Os puritanos foram a geração mais culta de todos os tempos. Deixaram para a igreja a maior biblioteca teológica da história. Na Inglaterra, buscaram a pureza com respeito à doutrina, liturgia, governo e vida. Foi por isso que receberam o nome de puritanos. Acima de tudo, viviam para a glória de Deus. Receberam diferentes nomes. Na França, foram chamados de huguenotes. Na Holanda, reformados. Na Escócia, presbiterianos. Na Inglaterra, puritanos. Então vamos nos abrir mais para conhecer mais a nossa história. Vamos nos abrir mais para conhecer a história desses servos de Deus. Eles tinham o desejo de ser fiéis. Nós também precisamos ter esse desejo. Nosso desejo não é fazer exatamente as mesmas coisas que eles fizeram, do mesmo jeito. Mas o nosso desejo é servirmos a Deus com uma consciência íntegra e com uma dedicação tal qual a deles. Ansiemos por uma igreja cada vez mais pura, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus nos abençoe. Se alguém de repente quiser fazer algum questionamento, pode fazer qualquer coisa. Eu passo para o Sandrei. Qualquer coisa eu passo a pergunta para ele.
salmodia. Dentro dessa segunda pergunta, o pastor Augusto também falou para mim, mais ou menos assim, que a aplicabilidade dos publicanos a gente não poderia viver basicamente assim como eles, né? Na verdade. No mundo do mas era mais ou menos assim, sabendo que o nosso presidente, o vice-presidente, tem essa concepção neopuritana, né, de diminuir os nossos antepassados, quais são os riscos que nós temos? Também tem a questão do processador da NDA, que é a nova, tem a alção do óleo, que também é uma coisa que já foi liberada. Quais são os riscos da igreja presbiteriana caminhar de acordo com a igreja luterana, anglicana, a igreja batista, que já foi confissão calvinista, hoje já permite várias situações totalmente contrárias à palavra de Deus, até mesmo o pastor feminino. Então, sobre essa semana da igreja anglicana, em relação aos casamentos homossexuais, a gente vai fazer uma sobre os casamentos homossexuais. A primeira pergunta sobre os cânticos é a segunda: quais são os riscos da nossa igreja se corromper conforme a igreja presbiteriana nos Estados Unidos? Sobre a primeira pergunta em relação aos cânticos, Mateus, não é isso? Então veja só. Os puritanos do século XVII, houve um período em que eles passaram a cantar somente os salmos, desacompanhados de qualquer instrumento musical. Houve um período em que isso aconteceu, mas por circunstâncias históricas, quando houve o grande ato de ejeção, eles tiveram de sair de suas igrejas, muitos tinham de se esconder nas florestas, obviamente o inário que eles tinham eram os salmos. Você vai ter, obviamente, saltérios que eram compostos, tá? Mas é a partir daí que você vai ter, então, puritanos se dedicando exclusivamente ao cântico de salmos. Há um estudioso chamado Chad Van Dixhoorn. Ele é conhecido hoje como o maior especialista na Assembleia de Westminster. Ele é o maior especialista hoje na história da Assembleia de Westminster. Inclusive, ele é o editor das atas e das minutas. É uma obra, acho que de 6 ou 7 volumes, onde ele editou todas as atas e disponibilizou, então, para que as atas sejam lidas e você possa ver não só o produto final, digamos, a confissão, o texto ali, mas você possa, inclusive, tomar conhecimento profundo dos debates que ocorreram. E ele escreveu um comentário da Confissão de Fé, que, inclusive, está publicado em português pela nossa editora Cultura Cristã. O título desse comentário é Estudos Expositivos na Confissão de Fé de Westminster. Quando ele comenta o capítulo 21, ele vai então a trazer a informação de que os puritanos, eles não eram praticantes, os puritanos da Assembleia, eles não defendiam a salmodia exclusiva. E quando ali a confissão fala de salmos, obviamente não é menos do que os 150 salmos, mas é mais do que os 150 salmos. Ele vai citar obras de alguns, ele vai dar referências primárias de obras de alguns divines que estiveram ali presentes, né, alguns teólogos que participaram da Assembleia e que entendiam claramente que os salmos eles devem ser cantados, só que não apenas os salmos. Há um livro também publicado em português pela editora Os Puritanos, que eu também recomendo, é um livro muito bom, intitulado Por que Cantar os Salmos? Né? São 3 autores, é uma compilação de 3 artigos do pastor Joel Bick, do pastor Daniel Hyde e do pastor Terry Johnson. No capítulo do pastor Joel Bick sobre a história, ele vai chamar a nossa atenção para o seguinte: os salmos eles sempre foram centrais na adoração reformada. Agora, falar da centralidade dos salmos é uma coisa, da exclusividade é outra. Então, o que eles vão, digamos, pugnar na obra é por um retorno aos salmos, pela centralidade dos salmos no nosso culto, não pela exclusividade. E eles vão fazer isso, inclusive, fundamentado na história. A escritura é determinante, né? As passagens que normalmente são citadas, elas são usadas tanto por quem adota a salmodia exclusiva, como por quem adota o que é chamado de salmodia inclusiva. Então é preciso incluir os salmos. Mas eles vão mostrar que na história, embora os salmos tenham sido centrais, eles não eram exclusivos. Há uma citação que o pastor Joel Bick faz a respeito dos huguenotes, os presbiterianos escoceses. Franceses, muito bem, perdoe-me. Os presbiterianos franceses.
houve um massacre intitulado Noite de São Bartolomeu, em 1572, onde milhares deles foram mortos. Há registros de que os católicos, no momento de matar muitos presbiterianos, muitos huguenotes, diziam o seguinte: vamos acabar com esses que cantam os salmos. Então é inegável que os salmos sempre foram centrais e é inegável que nós precisamos resgatá-los. Agora, daí a dizer que só eles devem ser cantados, às vezes isso requer um salto grande. Tá? Eu tenho convicção de que nós temos a necessidade de incluir os salmos. A gente começa a caminhar nisso. Tá? É uma experiência extraordinária cantar os salmos. De vez em quando a gente canta os salmos na igreja, e você pode ver, inclusive, o ânimo do povo mudando quando é para cantar os salmos. Porque você vai cantar algo que é assegurado não ter erro teológico nenhum. Diferentemente de cânticos, nós temos muitos cânticos bons, nós temos muitos hinos dos nossos hinários que são excelentes, mas inspirados, só os salmos. Tá? Sobre a segunda pergunta, sobre os riscos que nós corremos, na verdade eu acho que você mesmo já respondeu o que você perguntou. Porque as coisas elas estão aí acontecendo. Então essa aprovação da unção com óleo, essa consulta sobre o MDA, há um movimento organizado para que a igreja passe a ordenar mulheres, não apenas ao diaconato, que já isso em si já é equivocado, mas o movimento inclui até a ordenação ao presbiterato e ao pastorado. Eu recebi um áudio essa semana de um pastor de um determinado lugar aqui do Brasil, onde ele fala que no estado dele já existem mulheres ordenadas como presbíteras nas suas igrejas locais, servindo a ceia no lugar dos presbíteros nas suas igrejas. Então, assim, está acontecendo. O que a gente pode fazer? Pedir a Deus misericórdia, orar ao Senhor e ser fiéis. E amar muito mais a Deus do que a denominação. Eu amo a IPB, cara. Eu amo a nossa igreja. Mas eu amo muito mais o meu Senhor. E nós temos necessidade de ser fiéis. Eu tenho amigos que no Pará já foram despojados por serem fiéis. As pessoas ficam, você vai querer ficar na IPB lutando pela IPB até quando? Eu disse, até que as coisas se resolvam, até que eu seja expulso da igreja. Mas se preciso for, você. E a gente nunca pode desconsiderar que Deus, Ele age. Às vezes, quando as coisas parecem mais complicadas, Deus age. E há indícios disso. Há exemplos disso na história. Veja a história, por exemplo, do que aconteceu depois do Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, Atanásio foi usado por Deus para que o arianismo fosse condenado como heresia. Depois do Concílio de Nicéia, o império praticamente inteiro se torna ariano. Atanásio fica praticamente sozinho. Tanto que daí criou-se o lema, Atanásio contra o mundo. Ele vai ser exilado 5 vezes pelo imperador. Mas o que é a fé ortodoxa? A fé defendida por Atanásio. O que é que nós confessamos hoje? A fé defendida por Atanásio. Jesus Cristo é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz de luz, co-substancial com o Pai, da mesma natureza. Houve um pastor também na Holanda, no século XIX, quando o liberalismo teológico estava varrendo as igrejas da Holanda. Eu não lembro o nome dele agora. Eu recebi a biografia dele. Ele ficou praticamente sozinho no meio da igreja reformada holandesa. E foi usado por Deus para que uma geração inteira ali se mantivesse fiel. Enquanto nós vemos, ao passo que nós vemos essas coisas acontecendo aí, Mateus, a gente também pode testemunhar uma geração que está crescendo, que está conhecendo a teologia reformada, que está amando a teologia reformada, que está amando a nossa confissão de fé. Nós temos aí uma nova geração de pastores que saem dispostos a, se preciso for, lutarem por isso. Então, enquanto essas coisas aconteçam,
a gente também tem uma geração, um grupo muito bom disposto a lutar pela fé evangélica, pelas doutrinas da graça. Eu vim de um lugar onde eu tive muitos problemas, exatamente porque eu fui parar no meio de um pessoal que não queria nada com a confessionalidade. Eu cheguei aqui a São Luís. Quando eu chego a São Luís, eu me deparo com um Cleomárcio, não é porque ele está aqui. Eu me deparo com um Dilvan, Adenauer, agora Tarcísio e muitos outros bons amigos aqui que são servos fiéis a Deus. Tá? Ninguém vai cantar música para Cleomárcio como cantaram agora para aquele outro não, tá? Viu, Leis? Mas a gente pode louvar a Deus por essa geração também, que é uma geração fiel. Não só aqui, mas no Brasil todo você tem aí irmãos que se mantêm fiéis e que vão fazer de tudo para que a igreja permaneça nos trilhos da verdade, cara. Tá? Algo mais? Quais livros você aconselharia para o jovem que está iniciando, para que se interessa pela teologia dos puritanos? Há uns 20, 25 anos atrás, as editoras 10, a Fiel começou a liberar mais livros a respeito de puritanismo. Hoje, você pergunta pela internet, mas tem um livro, quais você aconselharia para o jovem iniciante? Nós temos hoje boas introduções à teologia puritana, tá? Por exemplo, a nossa editora, ela lançou o Calvinismo na Prática. É uma boa introdução à teologia reformada. Você tem da editora Fiel, Vivendo para a Glória de Deus. Também é uma boa introdução à teologia reformada, um livro organizado pelo pastor Joel Bick, tá? Que vai dar uma visão bem interessante sobre o que é a teologia reformada e o que é a teologia puritana. Você tem publicado em português pela editora Vida Nova um livro intitulado Teologia Puritana, que é uma teologia sistemática a partir dos escritos dos puritanos. Então as doutrinas que nós estudamos, por exemplo, a doutrina de Deus, a doutrina da salvação, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, é o mesmo modelo, segue a mesma ordem, mas toda ela baseada nos escritos dos puritanos. A PES e algumas outras editoras têm feito um excelente material, um excelente trabalho, publicando obras primárias dos puritanos. Tá? Então você vai encontrar obras de diversos puritanos publicadas pela editora PES, vale a pena. As obras do pastor Martin Lloyd Jones. Muita gente chega ao conhecimento da fé reformada lendo o pastor Martin Lloyd Jones. Tá? Exatamente. Então assim, você pode buscar esses livros. A nossa editora está lançando agora, meus irmãos. Está saindo, já, na verdade já chegou da gráfica. Já vai ser disponibilizada uma Bíblia de Estudos. Eu tenho essa Bíblia, a versão inglesa dela, Bíblia de Estudos, Herança Reformada. Eu acho que já vai estar lá. Tá? Bíblia de Estudo, Herança Reformada. É uma Bíblia de Estudos que foi publicada pela editora do pastor Joel Bick. Tá? Que as notas de estudo, a essência delas é a teologia puritana. A nossa editora, a Cultura Cristã, está lançando agora. Então assim, ao lado da Bíblia de Genebra, vale a pena ter essa Bíblia que está saindo agora, tá? Então façam suas encomendas para o pastor de vocês, viu? Cleomárcio, você levantou a mão? Não me aperte não, por favor. É o quarto dia do Senhor. Uma coisa interessante, Cleomárcio, porque, veja só, já nisso aí, Simonton era bem coerente. Inclusive, o pai dele, um médico, ele era bem conhecido na cidade deles, eu esqueci agora o nome da cidade onde eles viveram, mas ele era bem conhecido pela maneira zelosa e séria como a família guardava o dia do Senhor. Conversando ontem com a irmã Dina Barreto, lá da Igreja do Presbiteriano da Renascença, ela falou sobre como a família dela em Lima Campos foi ensinada a ter zelo pelo dia do Senhor. O reverendo João Dessa, examinando os livros de atas da Igreja Presbiteriana Central,
encontrou registros de como o dia do Senhor, no início aqui em São Luís, era tratado com a devida seriedade. Inclusive, registros de pessoas que foram disciplinadas pelo Conselho da Igreja Central por frequentemente descuidarem da observância do dia do Senhor. Então esse sempre foi um valor central, mas à medida que a secularização avança, então o descaso pelo dia do Senhor ele também vai avançando. Há um livro, esse livro não está em português, um livro do pastor Ryan McGraw, sobre o dia do culto, sobre o dia do Senhor. Ele vai dizer que o verdadeiro problema em relação ao dia do Senhor é mundanismo. O verdadeiro problema em torno do dia do Senhor é o crescimento do mundanismo. À medida que o mundanismo avança, à medida que a secularização avança, então o respeito pelo dia do Senhor vai decaindo. Tá? A gente vai se deparar com arminianos demonstrando o zelo incrível pelo dia do Senhor. Então vocês já devem ter ouvido falar de um evangelista chamado Dwight Moody. Oi? Nome do livro? É o dia do culto, é porque está em inglês, é The Day of Worship, né? O nome do Dwight Moody, um evangelista arminiano, um avivalista, vai dizer o seguinte: mostre-me uma nação que abandonou o dia do Senhor, e eu mostrarei a vocês uma nação que se apropriou das sementes da decadência. E os presbiterianos, que eram bem conhecidos por isso, hoje em dia estão do jeito que estão. Eu lembro da época do falecido Orkut, né? Havia uma comunidade que o moderador da comunidade era um pastor presbiteriano do Rio de Janeiro, já falecido. E o nome da comunidade era Domingo, o dia do Senhor, dia de futebol, churrasco e escola. Já é falecido, já. Só não vou dar o nome do santo. Tá? Mas isso, a secularização ela avança, o respeito pelo dia do Senhor também avança. Não é incomum você falar sobre o dia do Senhor em igrejas presbiterianas e as pessoas, a gente não tinha ouvido falar disso. Mas no passado, há muito tempo, isso era ensinado. Só que foi sendo abandonado. E hoje em dia, quando você fala sobre o dia do Senhor, esse é um dos tópicos que é tratado como neopuritanismo. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, se vocês analisarem as decisões do Supremo Concílio, da década de 50 para cá, você vai encontrar várias consultas feitas por presbitérios sobre presbiterianos fazendo vestibular, fazendo concurso no dia do Senhor. Os irmãos sabem como a Igreja Adventista conseguiu modificar a legislação para que eles não prestem vestibular, não façam concurso dia de domingo. Na década de 50, você vai se deparar, da década de 50 para cá, você vai se deparar com muitas consultas feitas por presbitérios nossos sobre a mesma prática, e no início o Supremo Concílio dizia que os membros não façam, que os membros percam se preciso for, mas não quebrem o dia do Senhor. De uns tempos para cá você vai encontrar o seguinte: não há nenhum problema, é circunstancial, fazer o quê? Mas disposição para brigar como os adventistas brigaram, ninguém tem. Entendeu? Estou pensando no aniversário da igreja, lembrando que é a providência. Muita gente não tem a igreja. Mas eu empolgado ano passado, eu me inscrevi para o Enem, né? Aí a minha esposa disse assim: você está lembrado que vai ser domingo essa prova? Aí eu, é mesmo, né? Aí ele está lembrado que serão 2 domingos. Aí eu, tá, pronto, acabou. Já era. A gente tem que ter disposição de ser fiel. Agora, querer sofrer prejuízo, ninguém quer. Mas os adventistas lutaram e encontraram uma forma. Nós os criticamos por muita coisa que merece ser criticadas, mas o zelo deles, pelo dia que eles consideram como dia de descanso, esse zelo ele deveria ser até ultrapassado por nós. Mas nós nos acomodamos, nós nos amoldamos ao nosso contexto cultural. Irmãos, Deus os abençoe. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Cleomás, pela sondagem, pelo contato. Obrigado, Marcos, aí pela atenção. Que Deus abençoe vocês.